só quem está por aqui novamente sou eu, gente. Sou eu, essa garota maravilhosa, legal, gente boa, ó. Gente fina, sou eu. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Graça e paz pra quem é da graça e paz? Paz pra quem é da paz? Mistério pra quem é do mistério? É isso, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Meu Deus do céu, gente. Olha, nesse segundo episódio, nós vamos dar continuidade sobre aquele assunto que eu falei com você, sobre a pressa. E eu trouxe um cenário, um personagem bíblico. Nossa, gente. Uma história bíblica ali maravilhosa a respeito da pressa, que vai nos ensinar coisas especiais demais. Mas olha só, não seja você, meu Deus do céu, eu vou ouvir sozinha esse negócio. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Já compartilha esse vídeo com mais amigas, com mais amigos, com papagaio, com periquito, com cachorro, com gato, não sei, com quem você quiser. Compartilha esse vídeo, sabe? Nos ajude a propagar o reino de Deus. Faça parte dessa missão, faça parte desse chamado, faça parte desse ministério, sabe? De poder ir por todo mundo. Lembra aquele negócio que eu falei? Tu lembra daquele assunto? Aquele assunto, lembra? De tipo assim, olha, eu da Sofia, eu não sei meu chamado, mas eu obedeci uma ordem, né? Ide. É isso, é sobre isso. Então obedeça uma ordem de Cristo, divulga esse vídeo, sabe? Ide por todo mundo e pregar o evangelho de Deus. E bora pro vídeo de hoje, em nome de Jesus. Fala pra caraca ela, gente. Gente, hoje eu quero falar com vocês a respeito de, literalmente, de como nós lidamos com a pressão. Exatamente, gente. Eu quero falar com você sobre um povo da Bíblia, sobre personagens da Bíblia, sobre uma história maravilhosa da Bíblia, sobre um povo, sobre um homem, na verdade, um personagem sobre um homem que não soube lidar com uma pressão. Gente, aquilo ali trouxe um julgamento sobre o povo, que cerca de 3.000 homens foram mortos. É exatamente isso. Então vamos lá, gente. A Bíblia conta que Moisés, após ter libertado o povo, a Bíblia conta que Moisés foi até o Monte Sinai para poder falar com Deus, receber ali instruções para a construção da arca. É nesse episódio que eu tô falando, tá, gente? Para a construção da arca, para a construção da tenda, receber ali as informações dos 10 mandamentos e tal. Enquanto isso, o povo estava lá embaixo. E Moisés deixou Arão, sabe, sobre a direção do povo. A Bíblia também conta que Moisés ficou 40 dias e 40 noites, que é equivalente a 80 dias. Ou seja, o povo foi até Arão e falou, olha, nós não sabemos informações do Moisés, desse homem que nos tirou do Egito. Faça para nós deuses que vão à nossa frente. Ou seja, eu imagino aquele povo, gente, muita gente, em cima de Arão, porque Moisés falou para ele, ó, você vai ficar aqui para resolver as questões que o povo precisa. E aí, aquele povo cheio de pressão, olha, esse homem, a gente não sabemos quanto tempo, ele já tá há muito tempo que ele não desce, que ele não fala nada, a gente não sabe dele, o que aconteceu. Enfim, o povo, né, sem conhecimento, o povo egoísta, você já sabe dessa história. E aí, gente, Arão toma uma atitude que às vezes eu e você tomamos. Arão cede às pressões do povo e ele simplesmente começa a recolher os brincos. E a Bíblia vai dizer que Arão pega um molde de bezerro, Arão derrete aquele ouro, faz um bezerro de ouro e bota lá no meio de Israel pro povo adorar com festa, com música, e eles estão lá celebrando. Pois bem, quando Moisés está descendo do monte, Moisés vê aquela cena, sabe, gente, eu tô aqui bem encurtando mesmo a história. Moisés vê aquela cena, gente, e Moisés faz uma pergunta que é cirúrgica para Arão. Moisés diz para Arão o segundo, vem cá, o que esse povo te fez para que levasse você a cometer um pecado terrível? E Arão responde, não fique com raiva de mim. Você sabe como esse povo tem tendência a fazer o que é mal. Uau! Eu fiquei pensando a respeito dessa postura de Arão, porque Arão, ele se ausentou da responsabilidade, sabe? Porque, gente, deixa eu te contar uma coisa aqui. Arão, ele tomou essa atitude não foi por falta de saber quem Deus era. Arão conhecia Deus. Eu estou falando hoje nesse vídeo, não é para pessoas que não conhecem a Deus. Eu estou falando nesse vídeo para pessoas que conhecem Deus. Pessoas que andaram com Deus ou que andam com Deus. Sabe? Pessoas que já tiveram experiências com Deus. Arão teve experiências com Deus. Sabe? Quando Moisés tinha dificuldade de poder transmitir aquilo que Deus queria falar ao povo, falar a Faraó. Falar ao povo não, falar a Faraó. O que acontecia? Era Arão que transmitia. Então, ou seja, Arão esteve ali em episódios importantíssimos da libertação do povo. Não foi a ausência da presença de Deus, do poder de Deus, do agir de Deus, sabe? Arão simplesmente ele cedeu à pressão do povo. E aí ele tira o seu cavalinho da chuva e diz, olha, você sabe como esse povo é mau, como eles têm inclinação em fazer o que é mal. Mas a minha pergunta, sabe, eu fiquei pensando, fiquei me perguntando, beleza, existe um povo que tem a tendência a fazer o que é mal, mas aonde está o povo que é tendencioso a fazer o que é certo?
Sabe, somos nós, os servos do Senhor Jesus, que aceitamos a Cristo. Sabe, hoje eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Sabe, lembra de onde o Senhor te tirou. Lembra dos lugares que o Senhor te tirou. Lembra das coisas, dos milagres. Sabe, do que Deus já fez na sua vida. Aí, deixa eu te dizer uma coisa, você era alguém perdido. Você estava escravo do pecado e o Senhor te libertou, o Senhor te restaurou, o Senhor mudou a tua sorte, o Senhor te fez habitar em família, em amigos, o Senhor te deu uma família, o Senhor te deu novas vestes, o Senhor te deu dignidade. E hoje, por simplesmente estar lidando com uma pressão que eu não sei qual é a pressão da sua vida, você está negociando o que você deveria fazer. Sabe, não é sobre as pressões que estamos lidando, mas é sobre fazer o que deve ser feito. Sabe, o que você tem feito, o que eu tenho feito diante do que deve ser feito. Ah, porque fulano de tal me tratou assim e é por isso que eu agi assim. Não, mas o que deve ser feito. Independente do que fazem com você, o que deve ser feito. Sabe? E Arão, ele se retira deste lugar. A Bíblia diz que cerca de 3.000 homens foram mortos por causa dessa postura, por causa deste lugar. Sabe, deste lugar. O que eu e você temos feito com as pressões da vida? Será que cedemos, sabe, para poder agradar as pessoas? Ou será que simplesmente colocamos limite? Ou que simplesmente entendemos quem somos nós? Às vezes estamos vivendo uma vida tão neste mundo, sabe? Queremos tanto dar resultados, tanto dar conta, tanto mostrar que estamos vivendo bem, mostrar que as coisas estão indo bem, mostrar que Deus está nos usando, mostrar que Deus está fazendo e, na verdade, estamos fazendo coisas para nós mesmos. Sabe, com medo de ser rejeitado, com medo de não ser aceitos, com medo do que vão pensar a respeito de nós. Nós estamos cedendo aos princípios e valores de Deus, sabe? Nós estamos negociando os princípios de Deus na nossa vida, nós estamos negociando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e para viver. A função de Arão naquele momento, sabe, era simplesmente dar direção ao povo ao que deveria ser feito. Sabe, ele ficou responsável e Arão não aguentou a pressão e Arão cedeu. Isso também nos ensina que mesmo que nós venhamos andar com Cristo, venhamos ter experiências com Cristo, sabe? Não é tempo, sabe? Ceder às pressões não significa, porque é um novo convertido, é por isso que cedeu, porque está muito tempo nessa história. Não é sobre isso. É sobre simplesmente entendermos que Cristo é o centro de todas as coisas. Sabe, o que faz a gente, às vezes, negociar algumas coisas em Deus é quando colocamos Deus em alguns pilares de prioridade na nossa vida. Ele é o centro. Quando eu e você tivermos Cristo como centro da nossa vida, como centro de todas as coisas, nós vamos entender que não fazemos coisas porque achamos bom ou porque é a partir de nós, mas é porque Cristo é o centro. Então, ou seja, eu não faço esse vídeo porque eu quero ser vista, eu quero ser lembrada. Não, eu faço esse vídeo porque Cristo é o centro de todas as coisas e Ele me chamou, e Ele me aceitou, e Ele me aceita todos os dias, e Ele diz, Deise, ide por todo mundo, minha filha, e pregar o Evangelho. Ele é o centro de todas as coisas. Você tem uma família hoje? Cristo é o centro de todas as coisas. Sabe, o que faz a gente negociar e ceder às pressões da vida é porque temos colocado Cristo como prioridade e não como centro de todas as coisas. Porque quando Ele é o centro de todas as coisas, nós olhamos para Ele e partimos dele para resolver todas as coisas da nossa vida. Então Arão, ele nos dá uma lição muito importante. Lembra? Não é ausência de ver o agir de Deus, sabe? Não é ausência de ter experimentado Deus, mas é simplesmente não saber lidar com a pressão daquele momento. Eu quero hoje te convidar a refletir sobre as pressões que você está carregando hoje na sua vida. Talvez você, como eu aqui na Europa, tenha estado em desafio com muitas pressões, sabe? Muitas das vezes nós criamos coisas na nossa cabeça, sabe? Cobranças para poder dar conta de coisas que o próprio Criador não criou. Ele simplesmente quer que eu e você venhamos desacelerar. Sabe, eu aprendi uma coisa com um pastor muito especial e ele disse o seguinte: Deise, quando a gente não sabe o que fazer, a gente não faz nada. A gente espera até Deus responder. Ah, mas eu tenho que dar uma resposta e é hoje. Olha, desculpa, então, eu não sei o que dar. Eu não sei o que dizer. Mas às vezes nós temos a necessidade de ter sempre uma resposta, não é mesmo? Às vezes nós estamos vivendo numa geração que é a geração do imediato. Então, ou seja, é tudo muito acelerado, tudo muito rápido. E nós queremos seguir a este caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, quando iniciou o ministério dele, ele disse o seguinte: ide por todo mundo. Não, minto. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele disse o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A cultura do reino de Deus é diferente da cultura dos homens. Se ficarmos buscando viver uma vida nesta vida, nós vamos perder a nossa vida em Cristo.
Então, não se adeque ao padrão deste mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Transforme esse mundo pela renovação da sua mente. Transforme-o pela renovação da sua mente. Ei, viver uma vida em Deus é respeitar o tempo de Deus para a sua vida. Sabe, você não precisa ter a necessidade de estar sempre com uma resposta. Então, desacelere, não tenha pressa. Sabe, não tenha pressa. O Senhor vai fazer tudo no seu devido lugar. Coloque Deus no centro de todas as coisas. Busque resposta nele e Ele te dará todas as respostas que você precisar. Tudo que você precisar. Não ande ansioso com coisa alguma. Descanse no Senhor. Procura Ele e Ele. A Bíblia vai dizer lá em Tiago, quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Então eu tenho certeza que Deus, que quando você chega a Deus, Deus não vai deixar você no vácuo. Deus não vai deixar você no vácuo. Ele simplesmente vai te responder. Então busca o Senhor. Sabe, esse é o vídeo de hoje que eu queria muito compartilhar com você, para que você possa entender que a pressa nos faz criar bezerros de ouro. A pressa nos faz criar deuses, colocar deuses, coisas que não deveriam estar no lugar de Deus. Sabe, a pressa faz isso conosco e ela traz um dano muito grande. O que parecia vida vira morte sobre nós. Sabe, aquele povo trouxe um julgamento sobre eles. Cerca de 3.000 homens foram mortos. Mas talvez a pressa que você tem hoje de responder coisas, né? Quem nunca teve aquela pressa de fazer quando veio falar, o que eu fiz da minha vida? Por que eu fiz isso? Eu nem sei por que eu fiz isso. Ah, na pressa ali respondi. Ah, na pressa ali eu comprei. Ah, na pressa ali eu fiz e nunca mais usei. É isso. A pressa faz com que você perca coisas importantes para você e faz com que você coloque outras coisas no lugar de Deus. Então é isso, gente. Olha, no próximo episódio nós vamos falar sobre literalmente o tempo de Deus. Hoje falamos sobre a pressa, sabe? Sobre a pressão de responder as coisas, a pressa em responder às pressões da vida, a pressa em responder essas pressões. No próximo episódio nós vamos falar sobre o tempo de Deus, o perigo de não se respeitar, o perigo de não respeitar o tempo de Deus. Faz com que a gente, meu Deus do céu, olha, te vejo no próximo episódio.